Olá, tudo bem? Aqui é o professor Lulu e nós vamos falar sobre os vírus. Na aula de hoje vamos falar sobre os vírus, principalmente analisar sobre a pandemia do coronavírus. Aqui é o tio Lulu e o tio Lulu vai ensinar a vocês sobre os vírus. Os vírus. Os vírus eles são seres microscópicos. O que são seres microscópicos? São seres vivos que são invisíveis a olho nu. Os vírus são tão pequenos que eles não são visíveis também ao microscópio óptico. Eles só são vistos ao microscópio eletrônico. Lembrando que os vírus ele possuem vários formatos. Aqui nós temos formatos de vírus diferentes. Nós temos os denominados vírus de HIV, né? Onde causa uma doença chamada de AIDS, um conjunto de doenças que nós chamamos de AIDS. Aqui nós temos a hepatite B, também causada por vírus. Aqui nós temos o vírus Ebola. Esse vírus Ebola tem uma taxa de letalidade muito alta, 90% a sua taxa de letalidade, ou seja, se uma pessoa tiver Ebola, consequentemente ele terá 90% de chance de morrer. Então a letalidade do vírus Ebola é muito alto, bastante alto. Aí nós temos aqui o adenovírus, que são vírus que contêm como seu material genético o DNA. Nós temos o vírus da influenza, que causa a gripe. Nós temos o H1N1. E aqui nós temos um bacteriófago, que são vírus que destroem bactérias. Ele entra dentro da bactéria, causando danos ao metabolismo bacteriano, ou seja, a própria bactéria. Aí vem uma pergunta: se vírus são ou não são seres vivos? Há uma controvérsia muito grande sobre os vírus ser ou não ser seres vivos. Alguns cientistas afirmam que os vírus são seres vivos e outros afirmam que os vírus não são seres vivos. Aqueles que afirmam que os vírus são seres vivos é porque esses vírus se encontram dentro de uma célula. Então, se o vírus estiver dentro de uma célula, ele é considerado um ser vivo. Mas quando o vírus não está dentro de uma célula, ou seja, está no meio ambiente, fora de uma célula, com certeza ele não é considerado um ser vivo, porque fora dessa célula, no meio ambiente, ele não vai ter atividade vital, ele vai estar em latência ou está inerte, sem nenhuma atividade. Falar um pouquinho sobre a história do vírus, da virologia. A virologia é o ramo da ciência, da biologia que estuda os vírus. Em 1886, o alemão Adolf Meyer, ele descobriu o vírus analisando uma planta, a planta chamada de planta do tabaco, que é a planta do fumo, que ele denominou de vírus do mosaico do tabaco, TMV. Aqui nós temos uma planta, e essa planta, ela tem indícios, manchas meias enferrujadas. Ele observou essas manchas e verificou que algum micro-organismo, alguma coisa estava danificando essa planta. Ele analisou através dos seus procedimentos laboratoriais e verificou que essa planta ela estava sendo parasitada por um ser muito pequeno chamado de vírus. Então Adolf Meyer foi ele que descobriu, a relação sobre o vírus, iniciou o estudo da virologia. Ele afirmou que os vírus eram transmissíveis de uma planta doente para uma planta sadia. Hoje nós sabemos que os vírus eles atacam todos os tipos de células, seja ela célula do reino Monera, seja ela célula do reino proctotista, seja ela célula do reino fungi, seja ela do reino plant ou até mesmo dos animais. Os vírus eles atacam esses seres vivos.
Lembrando que antigamente não tinha as técnicas habituais, esses procedimentos laboratoriais tão sofisticado que tem hoje, né? Então teve um início muito bom sobre o marcos iniciais da virologia. Em 1892, Dmitry Ivanovsky ele fez o processo da filtração do vírus do mosaico do tabaco, né? Ele fez a filtração, fez um sumo e verificou que realmente o que atacava as plantas era um micróbio muito pequeno e de grande potência em relação ao que nós chamamos de parasitismo. Em 1932, Ernest Ruska inventou o microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico ele é um microscópio de grande porte. O que tem nele de diferente de outros microscópicos, como o óptico, que ele trabalha com feixes de elétrons e trabalha somente com células mortas ou seres inativados. Então, a descoberta do microscópio eletrônico foi muito essencial para o avanço da tecnologia e no avanço da ciência. Em 1935, o Wendell Stanley purificou e descreveu as propriedades químicas dos vírus. Ele observou que os vírus são formados por dois componentes, o ácido nucleico mais proteína. Nós sabemos que ácido nucleico é o quê? É o material genético. Que é esse material genético? DNA e o RNA. Então, Wendell Stanley ele analisou as propriedades químicas do vírus e organizou através de seus estudos e verificou que eles são formados por dois componentes, proteínas mais ácidos nucleicos, que nós chamamos de material genético, que é o DNA e o RNA. Vírus, seres sem organização celular. Então, os vírus são seres o quê? Acelular. Seres vivos acelulares são seres que não possuem célula, consequentemente não possuem metabolismo e precisa de uma célula para se manter vivo, né? Tem que haver o processo do parasitismo. São seres muito pequenos, são tão pequenos, se comparado com bactérias, os vírus são menores que as bactérias. Não são incluídos nenhum dos 5 reinos. Não está nem no reino Monera, nem no reino Proctotista, nem no reino Fungi, nem no reino Plant e nem no reino Animal. Então, os vírus estão fora a parte, é exceção dos reinos dos seres vivos. E lembrando que se o vírus se encontra fora de uma célula, ele tem um nome, ele é chamado de virion. Virion ou viron é usado para se referir a uma partícula viral que se encontra fora de uma célula. Então, se ele está no meio ambiente, em forma de cristal, latente e inerte, ele é chamado de virion. As principais características dos vírus são agentes infecciosos causadores de doenças, exemplo, cachumba, catapora, poliomielite, a gripe, a dengue, coronavírus, rubéola, febre amarela e etc. Então são várias doenças causadas por vírus, por isso são chamados de agentes infecciosos. São parasitas intracelulares obrigatórios. Lembrando que parasita é um processo desarmônico, onde um dos envolvidos vai ser prejudicado. Por exemplo, o vírus e a espécie humana. Quem vai ser prejudicado? A espécie humana. Então, é um processo desarmônico. O vírus vai se beneficiar e o homem vai se prejudicar. Então, é um processo chamado de parasitismo. Intracelular é porque acontece dentro de uma célula. Esses vírus têm que parasitar uma célula e tem que estar dentro de uma célula para ser considerado um ser vivo
para ser mantidas suas atividades vitais. Por isso são chamados de obrigatórios. Eles são obrigados a estar dentro de uma célula para realizar as suas atividades básicas, a nutrição, a reprodução e etc., que acontece com os demais também seres vivos. Não possui metabolismo próprio. Se ele não possui metabolismo próprio, ele precisa o quê? Ele precisa parasitar uma célula. Pode ser uma célula do sistema respiratório, pode ser uma célula do sistema nervoso, pode ser uma célula do sistema sanguíneo, né? Então, esses vírus, como ele não possui metabolismo próprio, ele necessita de uma célula para manter-se vivo. Não são isolados in vitro, ou seja, naqueles procedimentos básicos hoje que são utilizados muito da biomedicina, na biotecnologia. Não possuem enzimas relacionadas à síntese das proteínas, então as enzimas, elas são proteínas, ele não possui essas enzimas que vai produzir proteínas. Possui como seu material genético DNA ou RNA, na sua grande maioria das espécies. Então, a grande maioria das espécies vai ter como seu material genético DNA ou RNA. Isso quer dizer o seguinte: vai existir espécies com material genético DNA e vai existir espécies com material genético RNA. Por exemplo, adenovírus, eles são vírus que têm um material genético DNA. Coronavírus, eles são vírus que têm como material genético o RNA. Então, muitos vírus, ou ele tem seu material genético sendo DNA, ou ele tem o seu material genético sendo o RNA. Mas existe uma pequena espécie chamada de citomegalovírus, que ele possui os dois materiais genéticos juntos, ou seja, num único vírus vai apresentar DNA e também o RNA como ácidos nucleicos, mas isso é exceção. Algumas poucas espécies, lembra isso? Um exemplo, os citomegalovírus. Eles não são visualizados ao microscópio de luz, aqueles que são formados por conjunto de lentes, mas sim ao microscópio eletrônico, e são tão pequenos que a medição, as medidas utilizadas para medir o tamanho de um vírus é chamado de nanômetro, né? Nanômetros são uma medição muito pequenas, por isso que os vírus são tão pequenos que são vistos somente ao microscópio eletrônico. Aqui nós temos uma comparação do tamanho de um vírus para uma bactéria. Aqui nós temos uma bactéria. Aqui nós temos uma bactéria, isso tudo aqui é uma bactéria. Uma bactéria, um ser unicelular. E nessa porção aqui, olha o tamanho aqui, são os vírus. Então, os vírus, eles são menores que as bactérias. Os vírus, eles atacam tanto os seres eucariontes, como alguns macacos, ou os macacos, como também a espécie humana. E também atacam quem? Plantas, fungos e outros seres, né? E também atacam os seres procarióticos, como uma bactéria. Então, os vírus podem atacar tanto uma célula procariótica como uma célula eucariótica. Vamos falar agora sobre a composição viral. Os vírus, eles são formados por duas estruturas. Quem são essas estruturas? As estruturas são a proteína, que nós chamamos de capsídeo, mais o ácido nucleico. Esse ácido nucleico nós chamamos de material genético. Aprendemos que o material genético são dois, DNA ou RNA. Né? Existem poucas espécies
que vai ter os dois materiais genéticos juntos no mesmo vírus, mas o vírus, em sua grande maioria das espécies, ou vai ter o DNA como seu material genético, ou o RNA também como seu material genético. Então, a composição dos vírus é formado por capsídeo, que é uma proteína, mais o ácido nucleico, que é o material genético, que pode ser o DNA ou o RNA. Lembrando que o capsídeo, que é a proteína, mais o material genético, que é ou que são o DNA ou o RNA, são chamados de nucleocapsídeo. O que é o nucleocapsídeo? O que é o nucleocapsídeo? É o material genético mais proteínas. Então, se o material genético mais proteína, nós chamamos de capsídeo. Alguns vírus podem ser envelopados. Lembrando que vírus envelopados, esse envelope ele é adquirido através da membrana plasmática de uma célula hospedeira. Então, o exemplo desses vírus chamados de envelopados são herpes vírus, que causa herpes, ortomixovírus e flavivírus. São vírus envelopados. Lembrando que esse envelope ele é adquirido através da membrana plasmática da célula hospedeira, onde esse vírus parasitou. Tipos de vírus. Os vírus são divididos em relação aos seus tipos. Nós temos adenovírus, são vírus que têm como o material genético o DNA. Retrovírus são vírus que têm como material genético o RNA. Lembrando que o retrovírus possui enzimas. Essas enzimas, elas ajudam a fazer o processo de uma produção de um outro ácido nucleico. Nós vamos já aprender um pouquinho do dogma central da biologia e vamos aprender como se procede os retrovírus. E nós temos o arbovírus. Esse arbovírus são vírus que precisam de um vetor, ou seja, de um mosquito, de um artrópodes, para que carregue o vírus ou transporte o vírus para outros animais ou até mesmo para contaminar uma espécie humana, de espécie humana para espécie humana ou de um animal para a espécie humana. Aí existe esse vetor que pode ser, por exemplo, o mosquito da dengue. O mosquito da dengue, o mosquito, ele é um vetor. Se ele é o vetor, ele vai transportar quem? O vírus da dengue, que pode contaminar uma pessoa sadia e assim ocorrer no processo do parasitismo. O vírus do RNA, eles são de dois tipos. Nós botamos aqui o retrovírus. O retrovírus, ele tem como material genético o RNA, mas tem uma enzima. Como é o nome da enzima? Transcriptase reversa. O ribovírus também ele tem um material genético, o RNA, mas ele tem uma outra enzima, que é o RNA replicase. Por exemplo, de retrovírus, o HIV. O vírus HIV que causa a AIDS, ele é o quê? Um retrovírus. Coronavírus, ele é um vírus de RNA. Ele é um vírus denominado, chamado de ribovírus. A diferença está na enzima, onde o retrovírus, a enzima é a transcriptase reversa e no ribovírus a enzima é a RNA replicase. Este aqui é o dogma central da biologia. O dogma central da biologia que acontece com a maioria das células. Por exemplo, em vírus normais, em células normais, o DNA, quando produz DNA, nós temos o nome, é chamado de replicação. O que é uma replicação? É quando o DNA produz DNA, ou seja, sintetiza DNA. Quando o DNA, aqui em roxo, vai produzir RNA, aí nós temos uma transcrição. O que é uma transcrição? É o DNA
produzindo RNA, ou seja, sintetizando RNA. Quando temos RNA e que vai produzir proteínas, nós temos uma tradução. O que é uma tradução? É o RNA que produz proteínas. Nos retrovírus, vai ser o seguinte: nos retrovírus, eles são vírus de RNA, eles são vírus de RNA e vão produzir DNA. Eles só vão produzir DNA com a ajuda de uma enzima chamada de transcriptase reversa. Aí nós chamamos um processo chamado de transcrição reversa. O que é uma transcrição reversa? É quando RNA vai sintetizar DNA. Então esse é o dogma central da biologia. Vírus bacteriófagos. O que é um vírus bacteriófago? São vírus que destroem bactérias, são vírus que comem bactérias, são vírus que parasitam bactérias. Aqui nós temos um bacteriófago com todas as suas estruturas, ou seja, nós temos a cabeça, né? A cabeça é onde se encontra o material genético, Aqui nós temos o 2, nós temos a cauda, 2, a cauda, 3, o DNA viral, 4, o capsídeo, o 5, o colar, 6, a bainha, 7, a fibras, 8, espícula, 9, a placa basal. O que nós devemos saber que os vírus, denominados de bacteriófagos, eles são também compostos por proteínas mais ácido nucleico. E os bacteriófagos, eles são vírus, né, que destroem bactérias. Reprodução viral. A reprodução dos vírus são de dois tipos. Existe o ciclo lítico e existe o ciclo lisogênico. O mais trabalhado em relação ao Enem é o ciclo lítico, porque o ciclo lítico, os vírus, ele destrói as bactérias, ele causa a morte da bactéria. Já no ciclo lisogênico, os vírus ele não matam as bactérias. Os vírus permanecem no interior da bactéria, comandando o metabolismo bacteriano e permanecendo a bactéria viva. Aqui é um exemplo do ciclo lítico, que é muito cobrado no Enem, bastante cobrado no Enem, o ciclo lítico. Nós temos as etapas da reprodução de um bacteriófago no ciclo lítico. Quais são as etapas? A etapa 1, que é o processo da adsorção. Que é um processo da adsorção? É quando um bacteriófago, ele começa a aderir à parede bacteriana. Então, é o processo chamado de adsorção ou adesão. Ele adere à parede bacteriana de uma bactéria. 2, a penetração. A 2, nós temos a penetração. A penetração é quando ele penetra o material genético para dentro da bactéria. Aqui, tá vendo aqui, ó, nesse ponto vermelhinho, aqui eu tô pintando de azul, mas essa linhazinha vermelhinho aí é o material genético de um bacteriófago sendo injetado para o interior de uma bactéria. 3, aqui nós temos a biossíntese, que vai ser a produção das estruturas virais. 4, aqui nós temos a maturação, vai amadurecer as estruturas virais, ou seja, vão formar a cabeça e a cauda. Lembrando que a cabeça é onde se encontra o material genético e a cauda é onde está as proteínas. E o último, 5, nós temos a liberação. A liberação, das bactérias. Ocorre uma quebra da membrana plasmática e da parede celular da bactéria e as bactérias são liberadas, para o exterior
e ocasionando assim novas infecções ou nova contaminação bacteriana, reiniciando o ciclo lítico. Sempre vai reiniciando o ciclo lítico. Então, falar um pouquinho sobre o ciclo lítico é ter muito cuidado sobre o Enem, que cai muito no Enem o ciclo lítico. Vou recapitular o ciclo lítico novamente. Nós temos a dissorção, onde o vírus adere à parede celular da bactéria. 2, nós temos a penetração, onde o vírus penetra o material genético para o interior da bactéria. 3, nós temos a biossíntese, que é a produção das peças virais. 4, nós temos a maturação, que vai amadurecer as peças virais, fazendo um processo, né, de diferenciação entre a cabeça de um bacteriófago e a cauda de um bacteriófago. E por último, nós temos a liberação chamada de lise. É a quebra da membrana plasmática, a ruptura da membrana plasmática. Já no ciclo lisogênico, é o seguinte, o processo é semelhante ao ciclo lítico, porém, a bactéria vai permanecer viva. No ciclo lisogênico, o bacteriófago só vai comandar o metabolismo bacteriano, ou seja, o DNA do bacteriófago, ele vai comandar o metabolismo da bactéria, ou seja, quando a bactéria for se reproduzir, então vai estar aqui tanto o material genético da bactéria, como também o material genético do vírus, denominado de bacteriófagos. Falar um pouquinho sobre doenças infectocontagiosas. Infecto é de infecções, contagiosas é de contaminação. Então, são doenças que ocorre contaminação, consequentemente aparecendo os sintomas, que nós chamamos de infecções, as infecções virais. São as doenças de fácil e rápido transmissão provocado por agentes patogênicos. Exemplo de agentes patogênicos são os agentes causadores de doenças. Uma bactéria é um agente patogênico, um vírus é um agente patogênico, um fungo é um agente patogênico, um protista é um agente patogênico. Isso vai depender da espécie que vai ser ou não ser considerado um agente patogênico, agente causador de doenças. O agente patogênico, ele é responsável e recebe o nome de agente etiológico, ou seja, o agente causador da doença. Em algumas ocasiões, para que ocorra a doença, é necessária a ação de um outro organismo, chamado de agente transmissor ou vetor. Isso já foi falado. Vetor são seres vivos, né, que transmite o vírus, que transporta o vírus. Aqui nós temos o mosquito Aedes aegypti, vai transportar o vírus da dengue, o vírus da febre amarela, o vírus da zika, o vírus da chikungunya. E aqui nós temos o morcego. O morcego, ele é um animal que é denominado de reservatório viral. Dentro do morcego tem vários vírus, várias espécies de vírus que podem causar morte, doenças severas na espécie humana. Então, os vírus, eles estão armazenados nos morcegos, mas sem causar nenhum tipo de sintomas nesse animal. Então, eles são chamados de reservatório viral. E o morcego é um agente vetor. Sabemos que o morcego, ele é transmissor da raiva, ele transmite a raiva. Contágio. O contágio é a contaminação, é a transmissão da doença de um animal para a espécie humana ou de uma espécie humana para outra espécie humana, de uma planta para outra planta e assim sucessivamente. Aí nós chamamos de contágio ou contaminação. De espécie
para a espécie humana pode ser de várias formas. Pode ser através de gotículas de saliva, pode ser através do espirro, pode ser através do sêmen, pode ser através das secreções sanguíneas. Então, várias formas de contaminação que nós podemos falar entre uma espécie humana para outra espécie humana. Incubação. A incubação é o período para ocorrer a manifestação dos sintomas. Tem muitas doenças que ela demora a manifestar os sintomas. Por exemplo, o vírus HIV. Tem pessoas que passam a vida todinha com o vírus HIV, com AIDS, sem manifestar nenhum tipo de sintomas. Mas se ele tem uma relação sexual com uma pessoa sem usar o preservativo, ele vai contaminar, né, a pessoa saudável, a pessoa sadia. Então, existe um período de incubação. Pode ser de 10 dias, 15 dias, 5 anos, ou a vida inteira. Isso vai depender do tipo do vírus que foi acometido numa espécie humana ou em um animal. Infecção. A infecção é a entrada do vírus, é o desenvolvimento do vírus, é a multiplicação desses agentes no interior do organismo. Quanto ele infecciona, quanto ele se multiplica, aí vai ocorrer o aparecimento dos sintomas. A dengue, por exemplo, a dengue, quais são os sintomas da dengue? Febre alta, dores musculares, falta de apetite. Então, existe um período que nós chamamos de infecção e apresentação dos sintomas. Quando falamos em agentes infecciosos, nós estamos falando de doenças virais. Quais são as doenças virais? São muitas. O resfriado, a gripe. A diferença entre o resfriado e a gripe é o seguinte: o resfriado somente a coriza, né? um entupimento no nariz, uma secreção mucosa que sai pelas narinas. E a gripe não, e a gripe ela é mais forte, ela pode causar febre, dores, falta de apetite, né? Algumas gripes podem causar até a morte. A poliomielite, uma doença viral. Existe, né, uma vacina chamada de Zé Gotinha. Evita que as crianças tenham paralisia muscular, que nós chamamos, que é causada por poliomielite. A dengue, causada por um vetor, né, tem um vetor que transmite a dengue, a febre amarela, a zika e a chikungunya também são doenças virais. Lembrando que a dengue, a febre amarela, a zika e a chikungunya têm o mesmo vetor, que é o mosquito Aedes aegypti. Aí nós temos também a raiva, conhecida como hidrofobia. Cachorro transmite raiva, morcego transmite raiva. Temos também a AIDS. A AIDS é o conjunto de doenças. O vírus que causa a AIDS é denominado de HIV. Então lembre-se, o vírus é o HIV. A doença, que são os sintomas, aí nós chamamos de AIDS, que é uma síndrome, um conjunto de doenças. Aí nós temos a herpes. Herpes aparece bolhas próximo da região labial, causada por vírus. Sarampo, cachumba, catapora, que nós também chamamos de varicela, hepatite e rubéola. Todas essas aí são doenças virais, doenças causadas por vírus. Se as doenças são causadas por vírus, nós chamamos de viroses. Então, viroses são doenças causadas por vírus. Eu queria aqui deixar uma coisa básica, uma diferença entre endemia, epidemia, pandemia e surto. Surto é quando ocorre o aumento repentino. Quanto a um aumento repentino de casos, por exemplo, de dengue, aí ocorreu um surto. Então, o que é um surto? Aumento repentino
repentino do número de casos dentro de uma certa localidade, dentro de uma certa região, num bairro, por exemplo, aí nós chamamos de surto. Já epidemia é quanto ao aumento de números de casos acima do esperado, ou seja, a epidemia já sai daquela localidade e já passa para várias localidades, ou seja, no município para outros municípios, aí nós chamamos de epidemia, ou seja, é muito rápida a sua proliferação, que nós chamamos de disseminação. Endemia. A endemia é um caso que acontece somente em certas regiões. Se a contaminação viral ou uma bacteriose por uma certa região, nós chamamos de endemia. Por exemplo, a febre amarela. A febre amarela é uma doença endêmica que acontece muito lá em Brasília, né? Em Brasília é uma doença endêmica. Já uma pandemia, ela compreende em todos os continentes. Quando a doença está em todos os continentes, aí nós chamamos de uma pandemia. Então, vamos só recapitular. Surto, aumento repentino numa localidade. Epidemia é o aumento rápido, acelerado, mas em várias localidades. Endemia é somente numa região, é centralizada essa doença. Já a pandemia já se encontra em todos os países, em todos os continentes. Lembrando que a pandemia é considerada uma epidemia. Os patógenos da infecção viral. O que são patógenos? São doenças. E a infecção viral é quanto adentra no organismo. Quais são as principais formas de transmissão? Pode ser a transmissão pela picada de mosquitos, artrópodes, chamados de arborvírus. Lembra? Mosquito da dengue, né? É um arborvírus. A transmissão pode ser também vertical, através da via transplacentária de mãe para o bebê. E a transmissão pode ser também horizontal. Então, essa transmissão horizontal é o seguinte: temos as portas de entrada, e as portas de entrada são a pele, a conjuntiva, o trato respiratório, o trato digestório, o trato genital, a transfusão sanguínea e também o transplante. Então, aqui são transmissão horizontal. Por exemplo, existe uma bactéria que causa hanseníase, através da pele. Existe uma virose que chamamos de conjuntivite. Entra onde? Na conjuntiva, ela infecciona a conjuntiva. Existe o problema que está agora, nos dias atuais, do coronavírus. Adentra no trato respiratório. Existe a gastroenterite, que são problemas aonde? No trato digestório. A AIDS pode ser através do trato genital. A AIDS pode ser também das transfusões sanguíneas. E a AIDS pode ser também através de transplantes. Então, essas doenças, ela pode adentrar no organismo de várias formas. Pode ser transmissão pela picada de artrópodes, nós chamamos de arboviroses, transmissão vertical de mãe para o bebê, e a transmissão horizontal, que pode ser por várias portas de entrada, seja ela a pele ou até o transplante de um órgão. Em relação à incubação, como eu falei da incubação, né? A influenza, que é a gripe, de 1 a 2 dias. A dengue, de 5 a 8 dias para manifestar os sintomas. A poliomielite, até 20 dias. A AIDS, de 1 a 5 anos. Mas lembrando que existe casos de seres humanos que têm AIDS que nunca houve a manifestação.
Ou seja, até um certo ponto estão incubados, passa a vida todinha incubados sem manifestar nenhum tipo de sintomas, mas eles são propícios à contaminação de pessoas sadias, de pessoas saudáveis. Aqui nós temos a vacinação, lembrando que a vacina só previne contra algumas viroses. A vacinação é uma prevenção. Por exemplo, vacinar contra a varíola, vai se prevenir contra a varíola. Lembrando que a varíola, em 1950, ela matou 50 milhões, teve 50 milhões de casos de varíolas. Aí, com o aparecimento da vacina, ocorreu, né, a diminuição de contaminados. Então, a vacina em si, ela só tende a fazer a prevenção de algumas viroses causadas por esses agentes virais. Lembrando também que antibióticos não matam vírus, antibióticos só matam bactérias. Então, a vacinação da prevenção das viroses, como a poliomielite, hoje nós temos o Zé Gotinha, que são as gotas que coloca dentro da cavidade bucal, que evita que a criança tenha a manifestação da poliomielite, que tem como sintomas a atrofiação muscular, paralisia muscular. E a vacina ela pode ser produzida através de vírus mortos ou também através de vírus atenuados, ou seja, vírus sem nenhuma atividade. O HIV, o vírus. Os vírus ele pode ser transmitido de várias formas. Eu estou explicando aqui, né, uma forma interdisciplinar em inglês, a forma de ocorrer a transmissão viral, né? Por exemplo, a transmissão viral pode acontecer através da transfusão sanguínea em locais não adequados, pode acontecer através de usos de seringas não descartáveis, pode acontecer também através de forma vertical de mãe para o filho e pode ter também através das relações sexuais. Então, esses casos aí ocorre a transmissão e a contaminação do agente infeccioso denominado de AIDS. Nesse outro aqui, são fatores que não transmitem AIDS. Por exemplo, a picada do mosquito não transmite a AIDS. Você sentar no vaso sanitário não transmite também nem a AIDS. Um beijo, dependendo da situação, da sua gengiva, da cavidade bucal, se estiver sangrando, tem que ter muito cuidado também, né? Através disso. Então, um beijo no rosto não transmite a virose. Usos de materiais compartilhados, como talheres, não ocorre também a transmissão do vírus da AIDS e nem um aperto de mão, um abraço e etc. Não ocorre a transmissão do vírus da AIDS. Quero terminar aqui nossa aula agradecendo, né, a todos vocês, que é uma nova modalidade de ensino devido à pandemia do coronavírus, e quero desejar a vocês que tudo aconteça de melhor na vida de vocês. Que Deus possa abençoar, que Deus possa engrandecer, dê sabedoria, muita saúde, e deixe uma frase para vocês. A frase diz o seguinte: sonhos não morrem, apenas adormece na alma da gente. É uma frase do Chico Xavier, onde o professor Lulu deixa para vocês, e que você ou vocês possam ser felizes neste mundo. Então, um abraço e um beijo.